Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus, e a nossa expectativa é que esse seja um tempo de edificação e de fortalecimento espiritual para a vida de todos nós. Estamos lendo o livro de Provérbios e hoje nós iniciamos um novo capítulo. Estamos começando o capítulo de número 8 e a leitura bíblica vai dos versos 1 ao verso de número 3, que diz assim: Não clama porventura a sabedoria e não faz o entendimento soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade e à entrada das portas, está clamando. É muito interessante observar a presença da sabedoria nos lugares estratégicos. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria, ela não está estática. Ela está aí se mostrando a todo tempo. A questão é que nem sempre nós conseguimos enxergar a sua presença. Às vezes nós estamos tão distraídos com as nossas preocupações e com os nossos afazeres que não conseguimos enxergar e não conseguimos ouvir a voz da sabedoria. A presença da sabedoria de Deus está em todo lugar, em todo canto. E o que nós precisamos é entender a sua presença e ouvir a sua voz. Desde coisas muito simples até aquelas coisas mais complexas que compõem a vida humana e a criação, tudo isso nos fala da sabedoria de Deus. Durante muito tempo, os cientistas ficaram envolvidos em perceber a grandeza do universo e a complexidade que envolve o universo. E de uns anos para cá, mudou-se completamente essa ênfase, porque saíram do macro e foram para o micro. E mesmo assim, eles continuam encantados com cada detalhe daquilo que Deus criou. Porque a sabedoria de Deus está em tudo que Ele faz. Todas as coisas falam da sabedoria de Deus. Tanto como vemos as grandes galáxias, como quando olhamos para as coisas mais minúsculas. Em tudo isso, encontramos a sabedoria de Deus. Por isso a Bíblia diz que a sabedoria de Deus clama. É como se a Bíblia estivesse dizendo, é só nós abrirmos os nossos olhos e atentarmos os nossos ouvidos, que nós vamos ouvir a sua voz naquilo que Deus fez. A sabedoria de Deus clama em todo lugar, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. E aí, quando a palavra de Deus diz que a sabedoria se coloca, a ideia que vem a nós é que a sabedoria de Deus, ela assume uma posição. A sabedoria de Deus ocupa o seu espaço. Não há como a gente lidar com as coisas que Deus fez sem perceber que em todas elas a gente percebe a grandeza e a perfeição da sabedoria de Deus. E aí existe uma outra expressão que eu acho muito interessante, quando no verso 3 a Bíblia diz assim, olha, junto às portas, à entrada da cidade e à entrada das portas, está clamando. A sabedoria de Deus está clamando. É como se a Bíblia estivesse dizendo, há um grito de Deus, através da sua sabedoria, e nós precisamos ouvir, nós precisamos dar a devida atenção. Quando a gente pensa em alguém clamando, é alguém que está muito interessado em que a sua voz seja ouvida. E quando a Bíblia diz que a sabedoria de Deus está clamando,
é porque há um interesse de Deus de que ouçamos a sua voz. Há um interesse de Deus que a gente consiga ouvir e entender a grandeza e a perfeição da sabedoria, para que possamos viver em sabedoria. Não é só para poder a gente admirar a sabedoria de Deus, não é só para a gente entender a perfeição da sabedoria de Deus, mas mais do que isso, para que através da sabedoria de Deus encontremos recursos espirituais para viver de maneira sábia. Porque a sabedoria de Deus, ela é aplicável. A sabedoria de Deus, ela é prática. A sabedoria de Deus, ela deve ser vivenciada no nosso dia a dia. E aí, quando a palavra de Deus fala sobre esses lugares estratégicos em que a sabedoria de Deus se faz presente, é porque não há nada e nenhum lugar que a gente possa viver ou estar, que a gente possa viver a partir da nossa própria sabedoria. Nós precisamos da sabedoria de Deus em todo lugar e em todo tempo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a sabedoria está clamando e nós queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir. Queremos entender, queremos, ó Deus, assimilar, queremos reter esta sabedoria para que nós possamos, ó Deus, viver cada dia e cada situação. Queremos viver segundo a sabedoria do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque ela clama, porque há um interesse da parte do Senhor que a desfrutemos. E nós queremos te pedir, ó Deus, dá-nos esta sensibilidade, dá-nos esta capacidade de enxergar, dá-nos, ó Deus, esta sabedoria para ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?